Olá, você que nos acompanha pela Rádio Web Rio Branco. Estamos de novo aqui para o programa que vamos lançar agora com as imagens dos nossos entrevistados. Hoje estamos aqui com o Daniel Veras, que vai falar um pouco sobre a sua experiência na China, a relação com o Brasil e um pouco das curiosidades que nós vamos tratar ao longo dessa entrevista. Professor Daniel, tudo bem? Tudo bem, professor Alexandre. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço às faculdades integradas Rio Branco, agradeço ao espectador também. Okay. O professor Daniel, ele é doutor aqui pela PUC de São Paulo e já está há um bom tempo lá na China, ensinando os chineses um pouco sobre o Brasil, também preparando professores que vêm para o Brasil falar, ou melhor, ensinar a língua chinesa para os brasileiros. É isso mesmo, né? Isso, e além disso, também a gente recebe alguns alunos brasileiros lá na Universidade de Hubei e, eventualmente, eu ofereço alguns cursos para eles sobre diferenças culturais entre Brasil e China. Ao longo desses 10 anos, professor, como é que foi a sua experiência? O que você consegue notar de diferente nessa experiência de estar dando aula na China, mas ao mesmo tempo, às vezes, vindo para o Brasil também? Como é que é essa experiência? O que você conta para a gente? Eu posso dizer que é uma experiência de muitas mudanças e transformações, tanto internas minhas, porque também eu comecei como estudante lá de língua chinesa e com o tempo eu me tornei um professor lá. Eu já dei aula no interior da China, eu já dei aula na cidade grande, na cidade de Wuhan, e hoje em dia eu faço parte da cooperação com o Instituto Confúcio de São Paulo. E nesse período a gente percebe muito a mudança da China, é um país que se transforma vertiginosamente, as cidades se transformam, as construções fazem com que você não reconheça a cidade se você fica alguns meses fora. A infraestrutura é completamente diferente depois que você volta. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo. Se a gente comparar alguns dados estatísticos, em 1990 a China representava cerca de 6% do PIB americano. Hoje já chegou a mais de 50% do PIB americano. Essa riqueza é possível ser sentida dentro da China também? Sim. Hoje em dia você encontra um mercado de luxo, tanto de carros como de boutiques de roupas, de vários itens de consumo que você não encontrava antes. Eu já estive na China em 2003, 2004, desde 2006 tenho morado continuamente na China e assim você percebe que o padrão de consumo se elevou muito e assim é um dos países que a indústria do luxo mais tem sucesso atualmente. Acho que as pessoas que estão nos assistindo acompanharam aí recentemente o Ano Novo Chinês, com algumas festividades que aconteceram aqui em São Paulo, inclusive, com uma população de imigrantes chineses ou descendentes que não é muito grande ainda, mas essa comemoração está ganhando corpo, está ganhando densidade. A cada ano a gente percebe que mais pessoas têm participado dessas festividades. É uma data importante para os chineses? O que significa o Ano Chinês? Sim, é o feriado mais importante da cultura chinesa. É um feriado no qual existe uma regra, vamos dizer assim, que você tem que voltar à sua cidade natal. Então, se você considera que a China tem 1,3 bilhão de habitantes, você tem um deslocamento de pessoas de 200 milhões de pessoas. A população do Brasil se movimentando. Se deslocando e todos têm que voltar à sua cidade natal para as comemorações. Então, muitas vezes é o período em que todos têm férias ao mesmo tempo. Então, muitas coisas param. E tem o significado familiar também de você passar esse tempo, inverno, é muito frio, e você passa esse feriado com a família. Uhum. E na hora da meia-noite tem os fogos também, isso é muito interessante. E tem também uma série de alimentos que você come como uma ceia de Ano Novo, porém com suas especificidades, e comemorações, auspícios para o Ano Novo. É uma das coisas que a gente percebe, voltando um pouco para a relação mais do âmbito internacional da China, é que a China cresceu essa importância no mundo, é a segunda maior economia do mundo, como a gente já mencionou. E para o Brasil, como é que você avalia esse período, né, que você está na China? Como é que você avalia as transformações que ocorreram na relação do Brasil com a China, entre elas essas duas grandes
potências, vamos chamar assim, emergentes, né? E também no mundo, a posição desses países no mundo hoje. O que a gente percebe desde o início do século XXI é uma configuração multipolar do mundo. A liderança norte-americana perde força por uma série de fatores que vão desde o 11 de setembro e também passa por uma crise econômica desde 2008. Isso faz crescer o poder e a importância dos emergentes. Brasil e China têm relações comerciais e diplomáticas. Brasil e China têm relações diplomáticas desde 1974 e mais só realmente desde os anos 2000 você vê uma intensificação com visitas presidenciais. O presidente Lula foi lá, o presidente Hu Jintao veio para cá, depois a presidente Dilma foi para lá de novo. E ano passado tivemos a visita do presidente Xi Jinping aqui ao Brasil. Muitos acordos de fôlego foram tentados por ambas as partes. O Brasil quer mudar a sua imagem de fornecedor de matérias-primas e acho que está conseguindo isso ainda devagar, mas está conseguindo. E a China também tem muito interesse no Brasil. Além disso, a aliança BRICS se consolida, a formação do grupo dos BRICS, né, do Banco dos BRICS, é um evento de suma importância desde o ano passado. Teve destaque, inclusive, na imprensa, não só nacional no Brasil, porque a reunião foi aqui, né, para o lançamento do banco, né, Banco para o Desenvolvimento. E, além disso, o que eu queria também perguntar é sobre, no começo deste ano, 2015, nós tivemos uma reunião de uma associação dos países da América Latina e Caribe, né, juntamente com a China, né, uma relação que começa a se estabelecer, e a reunião foi lá na China, né, em 2015, no começo do ano. Você percebe que existe realmente uma mudança de importância da América da China e do Brasil em particular para a China? Como é que a China vê, olhando da perspectiva chinesa, já que você está lá, como é que a China olha hoje para a América Latina e para o Brasil em particular? Eu acho que ainda existe muito a imagem antiga de fornecedor de commodities, e isso ainda está um pouco difícil de mudar. Mas eu acho que a China está correndo atrás disso através da inauguração de muitos centros de estudo que eles estão fazendo. Então, eles têm centros de estudo para estudar o Brasil, para estudar a Argentina, para estudar vários países, para estudar os países africanos. E o Brasil ainda está mais devagar nesse sentido. Eu acho que o desconhecimento mútuo ainda é um mal que aflige a relação bilateral, mas a China consegue trabalhar isso com mais intensidade do que o Brasil. A gente ainda precisa intensificar o ritmo de estudar mais China, de entender esse país, a cultura, a economia e a sociedade. Um aspecto curioso na sua fala aqui é que, lógico, você está apresentando a perspectiva chinesa, e os chineses veem, ou a China vê o Brasil e a América Latina, como um país ou uma região que fornece commodities, produtos de menor valor agregado. E é interessante porque aqui no Brasil, né, até muito recentemente, os brasileiros é que olhavam para a China como um país que fornece produtos de menor valor agregado, assim, que seriam os descartáveis, produtos baratos e tudo mais. Como é que você avalia isso? Porque os dois lados se veem como parceiros que não têm tanta qualidade no seu produto, naquilo que pode fornecer um ao outro. É isso mesmo que está acontecendo? Eu acho que ainda, indo para esse lado que ainda prevalece um desconhecimento mútuo, isso ainda é forte. Eu acho que a China ainda tem uma imagem muito agressiva frente aos brasileiros, ainda não se tem uma aceitação sobre a China. Então, onde a China entra, ela desequilibra mercados, ela às vezes muda, né, todo o cenário, toda a lógica de competição, e algumas pessoas veem isso como agressividade. Se a China se colocar como um parceiro que está para colaborar, se de repente mudar essa postura, isso pode também ser minimizado. E o Brasil, se puder oferecer mais claramente produtos de alto valor agregado, serviços de alto valor agregado, essa imagem também pode mudar. Essa relação de confiança é algo que acho que todos aí têm um certo consenso de que ainda é algo para ser construído. Eu digo isso tanto da perspectiva do próprio produto, né, que é o produto chinês ainda carece de uma certa vamos dizer, confiança do consumidor, né? Ele compra o produto porque tem um valor menor,
mas ele já tem assim, vamos dizer, um preconceito de que aquele produto não vai durar tanto, mas ele é barato, então a relação custo-benefício compensa a compra desse produto. Mas também, se a gente se aprofundar no conhecimento da economia chinesa, a gente percebe que já existem produtos que não são exatamente com esse perfil, né? Já tem produtos com menor qualidade, que o próprio governo chinês tem buscado aprimorar a tecnologia nesses produtos e se afastar um pouco daquela imagem de um país em que copia produtos, em que falsifica, que cria simplesmente um produto parecido com um verdadeiro e vende, né? Então, é essa mudança. Como é que a China pode conseguir fazer isso no Brasil? E aí, completando a pergunta, como é que o Brasil também pode mudar essa imagem? Porque lá na China hoje, a Embraer já é uma empresa de aviação, que vende seus aviões, fabrica seus aviões na China, mas mesmo assim ainda pode ser que os chineses não vejam o Brasil como um país fornecedor de produtos de maior valor agregado, de maior qualidade, ou eles não percebem que existem já empresas de qualidade no Brasil que podem vender produtos para os chineses? Acho que a China pode mudar isso como um todo, não só em relação ao Brasil. Ela pode mudar essa relação através do desenvolvimento de pesquisa, e que isso tem sido feito, e acho que também a China começa a atrair talentos de outros países para trabalhar lá, e isso pode influenciar bastante nesse sentido. O Brasil também muda, né? Tem várias empresas, tanto de engenharia, né? De bancos que estão lá, brasileiros que estão, a própria Embraer, né? Mas também que tiveram alguns problemas de empresas chinesas copiando, né? E também isso gerou uma série de problemas e afastamento e desconfiança nesse sentido. Mas hoje você percebe que o governo chinês já está buscando fazer uma mudança nessa imagem? Eu acredito que sim, eu acredito que estão realmente investindo em mais pesquisa, formando mais pessoas capazes de fazer inovações, e também estão se aprimorando nisso. Eu acredito que sim. Um dos dados que eu acho bem interessante é que há mais ou menos 2 anos eu fui para a China e na conversa com pessoas da universidade, a gente teve a informação de que lá na China, por ano, formam-se, né, cerca de 7 milhões de universitários, de profissionais que se formam na universidade. Uma rápida comparação, aqui no Brasil, né, do primeiro ao último ano do ensino superior, né, temos algo em torno de 7 milhões de estudantes. Então, aquilo que o Brasil tem formando, né, ao longo de todo o seu período de ciclo universitário, que é do primeiro ao último ano, lá na China se forma por ano. E só para pensar em termos de engenheiros, as informações apresentadas é de que se tem lá algo em torno de 1 milhão de engenheiros formados por ano. Né? Então é uma quantidade enorme de gente indo para o mercado de trabalho. Como é que você vê essa situação da formação da mão de obra na China? Que a gente está falando aqui de ganho de credibilidade, né? Como é que você avalia o nível ensino superior, o ensino na China hoje? Eu acho que tem muitas universidades que têm uma infraestrutura imensa, realmente a alocação de recursos para a área de educação é formidável lá. Então você vê, eu moro na cidade de Wuhan e lá são no mínimo 70 universidades, numa cidade só. Então é um centro universitário por excelência. E não são universidades pequenas, todas enormes, algumas com 30 mil, outras com 40, 50 mil alunos. Então você tem realmente esse volume grande. É interessante que, se você for comparar com o Brasil ainda, o mercado ainda dita muito no que as pessoas vão se formar. Então você tem, por exemplo, uma abundância de médicos no Brasil que muitas vezes o mercado não vai absorver, mas que é um forte apelo se formar em medicina no Brasil. Na China, muitas vezes, muitos estudantes não escolhem em que área eles querem se formar. Quem é que escolhe? Então, tem várias instâncias para essa escolha. Às vezes, há uma necessidade de mercado por determinados profissionais e não abrem-se vagas para
carreiras que não vão ser absorvidas. Né? Tem uma decisão governamental, o governo faz a sugestão. Faz a sugestão e muitas vezes pais, professores, às vezes eu falo com meus alunos, por que você escolheu essa especialidade? Ah, não fui eu que escolhi. Muitas vezes essa é a resposta. Professor Daniel, uma das coisas que a gente também tem percebido assim, nessa nossa conversa é que existe desconhecimento. Nós falamos um pouco da qualidade do produto, daquilo que cada país pode oferecer. E aí agora, caminhando um pouco para a área cultural. Né? Temos muitas empresas brasileiras que estão indo para a China, e assim como tem muitas empresas chinesas indo para o Brasil. O volume de recursos, de investimentos chineses no Brasil também tem crescido, tanto no setor privado, com investimento direto, quanto também em projetos de cooperação entre os países. Nesse aspecto, um dado importante é compreender o outro para negociar. Né? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre aspectos culturais. Acho que você deu aula, ou dá aula lá em Hubei, sobre as diferenças culturais. Para começar, nesse período, o que você destaca como, assim, o que chama a atenção em termos de diferenças culturais entre o Brasil e a China, a cultura brasileira e a cultura chinesa? Sim, eu já tive a oportunidade de perceber delegações brasileiras indo para lá e delegações chinesas vindo para cá. Né? Já tive a oportunidade de acompanhar os dois casos em diferentes situações e eu acho que o brasileiro ainda é ainda muito apegado à cultura brasileira e também fica muito difícil se libertar de uma visão extremamente brasileira da coisa. Chineses são muito indiretos no seu trato. Às vezes eles não vão te falar um não diretamente, mas eles vão se valer de diversos subterfúgios assim, e que vão mandar sinais para que você entenda que aquilo é um não. Né? Nós ocidentais somos mais diretos e eles são mais sutis, eles vão por caminhos tortuosos do sentido. Então, quando você não entende essa via de comunicação do outro, isso pode gerar alguns problemas realmente de comunicação. Por que eu tentei fazer um negócio lá na China, eu fui direto ao assunto, não deu certo, e muitos empresários brasileiros voltam se perguntando isso, e aí perde-se a noção de que os chineses precisam realmente de mais tempo para fechar um negócio, eles precisam de mais tempo para construir laços de confiança, então eles vão investir mais em jantares, banquetes, vão passear no parque com você, vão te levar para uma série de coisas, vão pescar junto, e tudo isso faz parte da construção do relacionamento, e aí para no fim gerar um trato, um acordo comercial ou político. Então, brasileiros, e dentro da cultura ocidental, às vezes têm uma pressa, ou vamos direto ao ponto, e por vezes isso não ocorre. Esse relacionamento, inclusive, tem um nome, uma expressão, não sei, que se diz em chinês. Sim, você pode chamar esse relacionamento de guanxi, por exemplo. O guanxi é um relacionamento, é sua rede de relacionamentos. Envolve tanto essa construção demorada, trabalhosa, de laços de confiança, como também passa pela noção de ajuda e prestatividade chinesa. Chineses normalmente não são gentis e prestativos com estranhos. Geralmente, eles são mais prestativos com aqueles com os quais têm a sua rede de relacionamentos. Então, por isso, é de suma importância na cultura chinesa saber se você é um dos nossos ou não. Então, tem uma relação aí, mesmo no âmbito comercial, também, que é importante ser construída e até, às vezes, precede a conclusão de um negócio, efetivamente. É isso que acontece na China. Exato, e isso vai passar também esferas políticas que até para os olhos ocidentais pode até ser encarado como corrupção. Vai falar que em vez de ser uma lógica de direitos e deveres, vira uma lógica de favor. O que também, por um lado, tem uma certa semelhança com a raiz da política brasileira. Que isso é um problema também estrutural da política brasileira que merece ser questionado, e eu acho que tem sido, principalmente nos últimos tempos.
Mas na cultura chinesa isso é plenamente aceitável, a lógica de um favor ou de proximidade. Bom, nesse aspecto até há mais semelhança do que diferença, porque bom, até o nosso pensador já dizia que o brasileiro é um homem cordial. Talvez Sim. não seja tanto recentemente com as manifestações, mas enfim, é caracterizado como um homem cordial, que também, no geral, evita entrar em conflitos, né? Não é um perfil muito de conflito, assim como me parece que também é o chinês, né? De tentar evitar o conflito. Não diz o não, né, para exatamente evitar esse conflito. É um pouco dessa característica que a gente pode encontrar entre as culturas. Sim, essa é uma outra semelhança. Brasil e China são duas culturas de face. O que quer dizer isso? É preservar a face do outro. Então, a partir do momento que eu critico alguém publicamente ou digo não, isso eles chamam de tirar a face de alguém. Então, você evita esse constrangimento ao ser indireto, ou você não dizer o que você realmente pensa, ou nem demonstrar o que está pensando. Tem até uma coisa que muitos chineses fazem, que você faz uma pergunta e eles não querem satisfazer esse pedido, enfim, eles vão puxar assim o ar e falar talvez. Então, se você vê esse tipo de resposta, você já pode interpretar, não é bem por aí, isso é praticamente um não. Né? Então, ele vai lá e faz talvez. Então, você pode ler isso como um não. Umas peculiaridades, agora só estava me lembrando aqui, que às vezes, no caso da sociedade brasileira, é muito comum, já quase numa primeira conversa, o brasileiro encontrar uma pessoa e falar, depois você passa lá em casa. Ele nunca está esperando que você realmente vá à casa dele, mas ele diz isso né, com uma política de boa vizinhança. É um pouco da cultura, né? E de repente, se o chinês vier aqui e falar, vai lá em casa, o chinês vai aparecer na casa dele. Vai mesmo. Vai mesmo. E, inclusive, se vocês combinarem um horário, o chinês vai até mais cedo do que o horário, o que para a gente é considerado uma gafe, mas para eles é um sinal de que eles querem chegar mais cedo para ajudar, né, você arrumar o cafezinho, o jantar, enfim. Então isso é também uma diferença cultural interessante. Em relação à cultura ainda, que é importante, na minha opinião, para o relacionamento, a questão de espaço, eu digo espaço individual, né? No Brasil, o contato físico é muito comum, né? E para muitas culturas isso é muito próximo, né? A forma de se relacionar no Brasil. Como é que é no caso dos chineses? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre âmbito profissional e, por exemplo, andar na rua ou transporte coletivo. Se você está no âmbito profissional, acredito que preserva-se sim um espaço, você pode até dar a mão para alguém que você está cumprimentando, mas, por exemplo, beijos que são comuns na cultura brasileira, mesmo em ambientes profissionais, não ocorrem, abraços tampouco. Mas, por exemplo, se você vai a um coletivo, um trem, um metrô, você está sempre esbarrando nas pessoas e as pessoas estão entrando sempre no seu caminho. Isso é uma coisa também que você aprende a redefinir espaço nesse sentido. Há pessoas que, inclusive, querem te atravessar, como se você não fosse uma matéria, né? Isso ocorre também. Então, e a questão das filas também, que são inexistentes. Então, chega um estrangeiro, quer ficar comportadamente numa fila, tem um choque cultural porque vê várias pessoas que, na nossa visão, estariam furando a fila, e aí perdem a paciência, porque por que está furando a fila? Não, na verdade, essa fila se organiza de uma forma que quem é mais forte pode entrar, pode cortar, então você deve fazer o mesmo. Eu me lembro uma visita que eu fiz ao Louvre, no Museu da França, em Paris, e havia uma reclamação mesmo de várias pessoas, dos chineses, porque todo mundo queria ver a Mona Lisa lá na frente, só que quando vinham os chineses não tinha, vamos dizer, um ordenamento ocidental, né? E realmente ia quem tinha mais força para chegar mais perto, e quem não tinha ia ficando para trás, né? Enquanto o pensamento ocidental é que, bom, cheguei primeiro, eu vou ver, depois eu saio, e a outra vem. E cada um tem sua chance, né? Mas num país de 1,3 bilhão, não vai ter chance para todo mundo. Então a gente também começa a entender o porquê desse comportamento. Mesmo os alunos da universidade,
eles terminam a aula, eles vão correndo para a cantina porque não tem almoço para todos. Então, se você demora um pouco mais, os alunos que demora mais, ele acaba ficando sem o almoço, mesmo na cantina, mesmo pagando. Mesmo pagando, porque acabou. A demanda não dá conta, né, de produtos no supermercado. Então, você vê realmente, é meio a lei do mais forte mesmo. E no seu caso, como brasileiro, você vivendo nesse período lá na China, como é que é você se abastecer, então? A gente acaba entrando no jogo, né? Se você está em Roma, você acha como os romanos, porque senão, é óbvio que algumas coisas estão mudando. A partir de certo momento, eles começam a oferecer senhas no banco, né? Senha de atendimento, quebra um pouco esse comportamento, mas ainda muitas esferas, assim, você vai ter que realmente cortar ou furar a fila, como a gente chama, mas para eles isso não é furar porque é permitido todos fazerem, então você não está quebrando nenhum pacto. No nosso caso, a gente vê como um pacto tácito de esperar a sua vez, mas com eles não existe esse pacto, então é aceito. Daí, talvez pensar aqui num resumo disso, da importância do relacionamento, porque se a pessoa está próxima, exato, um relacionamento próximo, você consegue ter essa cordialidade que na relação do desconhecido não se tem. E aí a pessoa, ela pode furar a fila, vamos dizer assim, porque ela não a conhece, mas se conhecer já é uma outra relação. Claro, todo aquele que é conhecido ou é um dos nossos ou do nosso grupo, ele vai ser favorecido no acesso a várias coisas, desde empregos. Eu dei um curso de redação e uns alunos escreveram que gostariam de trabalhar em banco, porque se eles trabalhassem no banco, eles iam dar emprego para a mãe, para o pai. Então, é uma coisa que um brasileiro... É o nepotismo dentro do banco. Mas, assim, é aceito. É aceito. Não interessa, né, se o banco vai funcionar eficientemente. Mas esses alunos falaram que eles iam fazer isso, porque era, assim... É óbvio que eu vou dar emprego para os meus familiares se eu entrar no banco, né? Isso talvez tenha uma relação com o próprio comunismo da China ao longo desses anos todos, e que muitas vezes no mundo comunista se busca dar igualdade para aqueles que são mais próximos. E às vezes a competitividade da empresa, como no mundo capitalista, isso fica um pouco à margem. Será que é um pouco por aí que acontece? Eu fico na dúvida disso, né? Eu não sei se isso... é um socialismo à chinesa, né? Eu acho que existe uma série de especificidades, mas o favoritismo ocorre. Eu acredito que também na época da República da China, ou mesmo no Império, isso ocorria também, porque dizem, né, que os chineses foram os criadores dos concursos públicos. Então, eu acho que talvez para minimizar essa coisa do favoritismo, da pessoa conhecida, você vai e faz provas para passar e virar um oficial do governo. Eu acho que isso é uma tentativa de minimizar essa coisa, mas eu acho que dentro da cultura isso é forte também por causa da relação do confucionismo, porque o confucionismo puxa para esse lado de fortalecer laços comunitários do Guanxi, das pessoas próximas. Entendi. E um pouco, talvez até para nosso tempo aqui, mas eu queria lhe perguntar, em termos de perspectivas, né, para a relação Brasil e a China, como é que você avalia, a partir dessa conversa toda que a gente está tendo? Eu acho que avalio muito positivamente, porque acredito que a importância dos emergentes só vai crescer, principalmente considerando agora o boom chinês, que vai alavancar Índia, China, África do Sul e Rússia. Vai levar consigo, puxa para cima todos esses emergentes, e outros também. Nós temos que aprender a olhar para outros polos de poder. Acho que ainda somos muito focados nos Estados Unidos, na Europa, mas temos que aprender a dar valor para nós mesmos como emergentes e entender melhor a China, e todos esses países emergentes devem entender o que podem oferecer de vantagem uns para os outros, e vejo como muito positivo. E as cooperações só avançam em várias áreas, não só com
com bancos, mas também com energia, com tecnologia espacial, com pesquisas. Então, acho que só deve continuar. Última pergunta que acho que é interessante. No Brasil hoje, até porque na sua fala você mencionou várias vezes a importância do conhecimento mútuo, né? Brasil e China. No Brasil existem algumas universidades ou algumas instituições que têm pesquisadores estudando a China, né? Ou os países asiáticos em geral, mas em particular a China. Na China, como é que é isso? Tem gente lá estudando o Brasil para conhecer o Brasil e poder fazer negócio com o Brasil? Tem mais do que o contrário, mais do que o contrário. Eu sou da Universidade de Hubei, lá foi formado um centro de estudos brasileiros. Tem muitas outras universidades que estão fazendo o mesmo. O Brasil é um parceiro estratégico, é considerado como tal de importância e está realmente... há um movimento, sim, de cada vez mais estudar o Brasil. E acho que super importante. Há cada vez mais chineses que falam português, que aprendem lá. Eu, na minha universidade, tenho por volta de 100 alunos por semestre que estudam português. E acho que a motivação principal para eles estudarem português ainda não é o Brasil, é Angola. Enfim, por conta dos recursos naturais e da intensa presença chinesa na África, que está construindo infraestrutura, tem vários interesses ali, né? Então, Angola ainda é um motivador para os chineses aprenderem português, mas o Brasil está se consolidando cada vez mais como ponto de interesse. E não só o Brasil, os chineses estão estudando muitos países, e tem sido estratégico para eles fazer isso. Ok. E talvez para deixar para os nossos alunos e as pessoas que estão nos assistindo, qual a mensagem que você deixaria para eles na relação Brasil-China? Bom, eu gostaria de deixar a mensagem, vão estudar chinês, vão estudar a cultura chinesa. Acho que tudo isso é muito importante. Não dá para pensar o mundo atual sem pensar a China como um jogador desse cenário. Então, é de suma importância entendermos essa cultura milenar, entendermos as conexões entre Brasil e China desde os tempos coloniais, que sempre houve. Também entender em que medida essas relações foram interrompidas por uma série de fatores, como Guerra Fria, né? Mas que depois foram retomadas em 74, como o início o marco dessas relações oficiais. E um outro momento de importância é o início do século XXI, com a ascensão dos emergentes. Ok. Bom, queria agradecer aqui, então, a presença do professor Daniel Veras conosco hoje, falando um pouco aqui sobre a China, sobre os aspectos de curiosidades da cultura chinesa, né, muitos dos quais a gente precisa aprender para poder se relacionar melhor e fazer melhores negócios. A China já é o segundo maior parceiro, quer dizer, o maior parceiro econômico, a segunda maior economia do mundo hoje. E temos muita coisa, muitas especificidades da cultura chinesa para conhecer. E convido a você que está nos assistindo a acompanhar o nosso programa pela internet, pela nossa rádio web. E o endereço, vou deixar aqui, é o profissãofoca.com.rio-branco.com/rádio, que você pode também acessar utilizando os aplicativos que você encontra no nosso site, utilizando o seu smartphone. Muito obrigado aqui pela sua audiência e obrigado, professor Veras, pela sua entrevista conosco hoje. Eu que agradeço.